Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marciana da disciplina de História. Quero falar um pouquinho das nossas atividades desses 15 dias, reta final do nosso segundo bimestre. Você já ouviu falar de nazismo? Fascismo? Pois bem, esses serão os assuntos da nossa quinzena. Governos totalitários, compreender como se deu, suas características, os impactos na sociedade do passado e nos dias atuais. Para isso, peço que vocês assistam esse vídeo até o final, que nele eu estarei explicando um pouco sobre os conceitos, sobre formulações, que é de suma importância para o processo de ensino-aprendizagem de cada um de vocês. As nossas atividades desta quinzena serão 3. A primeira, por base do material de apoio que eu estarei enviando para vocês, eu gostaria que vocês colocassem 3, 4 características de um governo totalitário. Então eu coloco 2, fascista e nazista. Eu gostaria que vocês registrassem no caderno algumas das características desses governos. É isso. A nossa segunda atividade é o nosso bate-papo online, que ao final do bate-papo vocês deverão fazer um mapa conceitual daquilo que nós estudamos, daquilo que nós abordamos. Mas professora, eu não consegui entrar no bate-papo, eu tive outro compromisso. Não tem importância. Você que tem acesso à internet, mas não irá conseguir participar no dia por inúmeros outros motivos, basta fazer um relatório ou um mapa conceitual desse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora. Mas, pessoal, eu chamo a atenção para a necessidade de cada um de vocês participarem das aulas no Meet. É um espaço não somente para tirar dúvidas, interação, mas também que eu, professora, posso explanar, falar um pouquinho mais dos assuntos, sobretudo conceituais, que nós estamos estudando. Então, aguardo vocês e espero o empenho, como vocês já têm demonstrado, para a participação das nossas aulas no Meet. E por último, vocês irão produzir um cartaz informativo. Pode ser de grupo de 3 pessoas, pode ser do nono A, nono B, se vocês quiserem, tem amizade com outro colega da outra sala, não tem importância. Vocês irão fazer um trabalho em grupo, 3 pessoas, sobre o Holocausto. Então, o que foi o Holocausto? Os impactos do Holocausto, as características, tudo que vocês pesquisarem. Para tanto, eu também estou enviando algum material de apoio para vocês pesquisarem sobre o Holocausto. Pessoal, basta dizer também que o trabalho em grupo não é necessariamente para vocês se encontrarem presencialmente. Vocês podem fazer chamada de vídeo, conversar pelo chat, conversar pelo celular, pelo Instagram, Facebook, as redes sociais. É muito importante que vocês tenham essa interação entre vocês também, tá? Então o intuito não é fazer presencial, e sim algum trabalho aí coletivo, mas online, virtual. Ah, professora, eu quero fazer sozinho. Pode fazer sozinho. No entanto, eu chamo atenção para a necessidade de fazer em grupo. Dito isso, pessoal, eu gostaria então que vocês prestassem atenção nas orientações que eu irei falar agora, mais especificamente na explicação, num pouquinho do que eu irei abordar sobre os governos totalitários. Como eu estou projetando aqui para vocês o nosso livro didático. Eu vou falar um pouquinho, vocês vão fazer a leitura, mas eu quero só chamar a atenção de alguns aspectos para vocês fazerem essa leitura direcionada. Aqui nós temos uma imagem que talvez você já deve ter ouvido falar desse senhorzinho aqui, que é Hitler. E aí nós iremos falar não somente dele, mas também do governo nazista. E quais as características? Como que o mundo chegou a essa atrocidade que foi o nazismo? Então, perceba nessa imagem, primeiramente, que nós temos um certo culto, uma certa todo um nacionalismo, culto voltado à figura do representante do Estado,
Seja ele o Hitler, seja ele Mussolini, como nós iremos perceber no decorrer desse bate-papo aqui com vocês. Primeiramente, cabe dizer que esses governos totalitários, eles ficarão mais evidentes pós Primeira Guerra Mundial. Aí vocês vão falar, professora, mas a gente nem estudou a Primeira Guerra Mundial. Ótimo, nós iremos depois estudar a Primeira Guerra junto com a Segunda. Mas o que vocês precisam saber nesse primeiro momento é o período que os Estados Unidos estava vivendo em 1920, no que nós chamamos de anos felizes. Então, essa ideia do consumir, esse otimismo, esse estilo de vida americana que vocês podem observar nesse cartaz. E, pessoal, como eu ensinei já para vocês, é muito importante a gente analisar as fontes históricas, as imagens que aparecem no livro didático, eles não estão aqui somente para ilustrar. Nós precisamos aprender a questionar, sobretudo o livro didático. Vamos lá, então. Sociedade e conflitos. Olha que interessante, pessoal, essa imagem aqui. É uma menininha negra com um caderno. Aqui, pessoal, e alguns homens, né, da ideia pelo jeito da vestimenta e tudo mais, que são homens, mas aqui nós temos uma criança que retrata, então, o seu primeiro dia numa escola. E como nós já estávamos falando nas nossas aulas anteriores, essa negação do povo negro à escolarização. Então, vocês vão perceber um pouco como o racismo, a xenofobia estarão presentes nesses regimes totalitários. No próximo, antes de falarmos então dos regimes totalitários, é importante vocês perceberem que em 1929 nós teremos uma grande crise econômica, tanto em diversos países como também nos Estados Unidos, que será então a quebra da Bolsa de Nova York, tá? Então, leiam aqui com atenção e aí vocês vão perceber como essa quebra da bolsa irá afetar muito o desemprego, a falência de diversas empresas, a falta do gênero básico, que é a alimentação, a moradia, e não é à toa que nós temos aqui uma fotografia tentando evidenciar um pouco dessa crise, conforme já falei, de 1929. Mas, professor, e para sair dessa crise, como os países fizeram? Então, nós tivemos diversas estratégias entre eles. Então, os países fizeram esse novo acordo entre eles. Nós temos aí os preços, o controle governamental dos preços, empréstimos. Então, fazendeiros, pequenos proprietários fazendo empréstimos para sair dessa crise, obras públicas e salário e desemprego. Então, criação de salários na tentativa, então, de amenizar essa crise. E falando em crise, pessoal, a crise de 29 foi um pouco pior, ou igual, talvez, no sentido econômico, do que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Pós-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, com certeza, né, nós iremos estudar depois os impactos na economia com a pandemia. Então, aqui nós estamos vendo em 1929 esse impacto com desemprego e tudo mais. Com a pandemia, nós também iremos estudar, porque já é notável o número, né, de pessoas desempregadas, o número também de como a bolsa ela está bem invariável e também, principalmente, os valores dos produtos de mercadorias, como está em alta, né? Cada um desses produtos está em alta. Mas então vamos falar dos regimes totalitários. O que você precisa saber de imediato que a palavra totalitário vem no sentido de poder absoluto. E aí, pessoal, poder absoluto que não tem, marquem aí na cabeça de vocês, não tem liberdade individual, liberdade de expressão, se eu concordo ou não com o governo. Num Estado totalitário, autoritário, você não tem voz. Uma das características, na realidade nós temos algumas aqui, é o culto à personalidade, ou seja, o culto à pessoa ali, ao líder, que no caso vocês vão perceber que foi o Mussolini e o próprio Hitler.
Então, nós vamos falar um pouquinho do fascismo que aconteceu na Itália e o nazismo que aconteceu na Alemanha e também em outros lugares um pouco. Na Itália, depois da Primeira Guerra Mundial, com Benito Mussolini, nós teremos esse governo que nós chamaremos de Partido Nacional Fascista, que irá literalmente proibir as liberdades individuais. Que nós teremos, então, um culto à soberania dessa figura central. Nós teremos, então, o que nós chamamos aqui, ó, xenofobia, o desprezo à cultura estrangeira. Então, se você não fosse do país, você era desprezado. Outro ponto, pessoal, perseguição. Então, se eu me posicionasse contra o presidente, eu sofria perseguição, eu era morta, eu era violentada. Além disso, nós teremos então o culto ao nacionalismo, essa figura principal. Por isso vocês vão ver várias imagens nesse sentido. No nazismo, nós teremos Hitler e aqui, pessoal, também o líder supremo. Nós teremos também o culto a essa personalidade, mas o que mais irá marcar essa doutrina nazista é o racismo, a superioridade no que nós falamos ariana. Então, eles acreditavam que eles eram superior a qualquer outra raça, seja negro, judeu, cigano. E aí, todos esses grupos sofreram intensa perseguição. Entre eles, pessoal, o Holocausto, que nós iremos falar na próxima atividade, que foi a morte em massa, ou seja, várias vidas se perderam com o Holocausto. Exatamente porque eles defendiam uma ideia superior, o antissemitismo, ou seja, uma raça inferior, que no caso seriam os judeus. Então, uma pessoa que era judeu não poderia nem se casar com uma pessoa alemã, não tinha direitos civis, tinha que viver mesmo fugindo de toda essa situação. E aí, pessoal, além disso, como eu falei para vocês, o Holocausto, que foi aí o ponto mais alto dessa tortura e dessa atrocidade na história. O totalitarismo, que é essa figura do chefe, e o Hitler, como nós dissemos, é uma figura que a gente precisa estudar e perceber como ele foi articulando todo um grupo, todo um culto, como vocês vão ver aqui nessa imagem, essa crença de superioridade. Olhem aqui, um ponto muito importante, tanto no nazismo como no fascismo, foi a propaganda. Símbolos, pessoal, bandeira, o símbolo, música, cântico, todas essas estratégias contribuíram para o fortalecimento, para uma identidade, né, uma obediência. Então eu obedecia o Hitler em obediência, porque eu acreditava que ele era um representante de Deus. Olhem aí, que absurdo. Já na Espanha nós teremos também um movimento, mas o movimento que nós chamamos mais de ditadura. Lembrando, característica de uma ditadura, perseguição, a falta de liberdade de expressão, de imprensa. Então, tudo isso nós teremos também na Espanha com o Francisco Franco. Além da Espanha, eu chamo a atenção para Portugal, que também teremos um período de ditadura, de censura. E, pessoal, aqui no Brasil também tivemos isso, tá? Aqui no Brasil nós temos algumas permanências aí do fascismo, do nazismo, tanto no passado como no tempo presente, e a ditadura civil e militar, que será um papo de um outro encontro nosso. E agora, por fim, diversidade e igualdade. Aqui vocês vão perceber, é uma discussão, sobretudo, do que nós já estamos fazendo nas nossas aulas, nos nossos encontros no Meet, do racismo. Até hoje nós temos marcas, né, dessa questão de encontrar superioridade. Então, pessoal, lembra quando eu falei para vocês que o racismo ele foi construído? Essa questão de entender que uma raça é superior à outra não é de hoje. Então, aqui nós também temos, infelizmente, esse exemplo do nazismo que demonstra um pouco essa questão.